Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a delação do Cid, que segundo a imprensa, incrimina a Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo a grande mídia, Cid teria dito que esses dois aí, da família Bolsonaro, faziam parte da ala mais radical que queriam dar o golpe aqui no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscrevam aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E no final, não se esqueça de deixar o seu like e também de fazer os seus comentários. Pessoal, eu quero começar este vídeo mostrando este videozinho aqui do presidente Jair Bolsonaro, que foi agora do dia 23 de janeiro de 2025. Ele dizia então que se caso ele se permaneça inelegível, ele tem planos para colocar um substituto. E entre eles ele citou ali o deputado Eduardo Bolsonaro e a sua esposa, a Michele Bolsonaro. Vamos ver o que disse aqui o presidente Bolsonaro. Você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais dois nomes. Um nome interessante, Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Tá com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado. Tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque, meu filho, assim como o Eduardo também é uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento, de mundo inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Michele Bolsonaro. Eu converso com ela quando ela voltar, agora cheio de saudades, né? Tá voltando dos Estados Unidos, eu converso com ela. Eu sei que quando você faz pesquisa, vindo na pesquisa, ela tá sempre um pouquinho, uma coisa mais de erro pro Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela. Somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau, a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tem problema, não, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser. Bom, então tá aí, né? Eu acelerei um pouco o vídeo aqui para não ficar muito longo, pessoal. Mas aí vocês viram aí que a repórter, né, ela pergunta ali para o presidente Bolsonaro se teria algum nome para sucedê-lo para substituí-lo, né, caso ele permaneça inelegível. A esperança nossa, de todo brasileiro de bem, é que o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada contra ele, não tem nada comprovado contra ele até agora, não tem nenhuma condenação, já está aí, né, com o passaporte retido, não pode viajar, já está quase cumprindo pena, né? O Alexandre de Moraes está quase colocando o presidente Bolsonaro para cumprir pena. Mas enfim, ele citou ali o nome dos filhos, Eduardo e do Flávio, e da Michele Bolsonaro, no caso aí de concorrer, né, uma possível eleição aí para presidente em 2026. E aí só foi o presidente citar o nome dos filhos e da Michele Bolsonaro, nós já tivemos 3 dias depois, já esta notícia aqui, ó, dá uma olhada. O Mauro Cid, o então presidente Jair Bolsonaro, ele era cercado e aconselhado por 3 grupos muito distintos, principalmente após a vitória do presidente Lula em outubro de 2022. São detalhes do depoimento de Mauro Cid, o primeiro depoimento da delação premiada, segundo o jornalista Hélio Gaspari, que foi detalhes revelados hoje na coluna dele, no Globo e também na Folha de São Paulo, um depoimento do dia 28 de agosto de 2023, e ainda segundo o jornalista, os depoimentos da delação estão sob sigilo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cuida dessa parte, dessas investigações dos planos golpistas de 2022 e 2023. Então, voltando à questão do depoimento, todas as informações daqui para frente eu passo, então, são baseadas na coluna do Hélio Gaspari. Havia 3 grupos diferentes, então, ali circundando, orbitando o presidente Jair Bolsonaro. Um mais radical, um que Mauro Cid chamou de moderado e um com políticos conservadores. Então, segundo divulgou a coluna, quem fazia parte desse grupo mais radical? A, então, primeira-dama Michele Bolsonaro e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, eleito pelo PL de São Paulo. Também faziam parte desse grupo mais radical, segundo Mauro Cid, Onyx Lorenzoni, que era ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Jair Bolsonaro, Jorge Saif, senador, Gilson Machado, ministro do Turismo do governo Bolsonaro e Magno Malta, senador. Nesse outro grupo, moderado... Bom, o que importa pra gente é esse trecho aqui da reportagem, tá? Onde a jornalista lhe diz que constava, então, eram 3 grupos, era dividido em 3 grupos que orbitavam em torno do presidente, e que tinha esse grupo mais radical, que era formado ali por algumas pessoas, entre elas a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, que ficavam o tempo todo instigando que se fosse dado um golpe no Brasil. Então,
bastou o presidente Bolsonaro dar aquela entrevista e dizer que se ele permanecesse inelegível, ele poderia colocar um dos filhos, ou o Flávio ou o Eduardo, e também poderia ser que ele colocaria a própria esposa Michele Bolsonaro. E a gente sabe que ela faria um estrago. Dias atrás saiu uma pesquisa aí dizendo que ela está ali, na cabeça a cabeça para eleição, para disputar inclusive com o Lula. E o Lula a gente vê que está cada dia mais sendo desgastado, cada dia o governo do Lula acabou. A economia não se recupera, ele não tem plano para recuperar a economia do Brasil. O governo está derrotado, está acabado esse governo aí. Então, inclusive já tem crimes aí de responsabilidade, essa questão aí do pé de meia, que pode dar inclusive o impeachment dele. O pessoal da Câmara vai tentar abrir o processo de impeachment. Se o presidente que vai assumir agora, Hugo Mota, se ele realmente vai aceitar colocar em pauta o processo de impeachment, já é outra coisa. Mas os deputados da oposição, eles vão tentar, sim, colocar esse projeto de impeachment para ver se é pautado lá na Câmara dos Deputados. E aí nós temos aqui, deixa eu até abrir aqui um pouquinho mais, que ficou aqui cortando, deixa eu abrir aqui, a Gleisi Hoffmann, quando saiu essa notícia, aí, essa bomba, a Gleisi Hoffmann já falou, é muito grave saber que Michele e Eduardo Bolsonaro estavam entre os maiores defensores do golpe armado contra a posse de Lula. De acordo com a primeira delação de Mauro Cid, publicada hoje pelo jornalista Hélio Gaspari, eram e ainda são as pessoas mais próximas do inelegível, mas não é corrupto, e seus maiores porta-vozes na política. Fica cada vez mais insustentável a conversa mole de que ele não tinha nada a ver com a trama contra a democracia. Nossa, mas esse povo gosta da democracia, Petista adora a democracia. Eles gostam tanto que eles tentaram roubar, fazer o mensalão. Tentaram não, Eles fizeram o mensalão e o petrolão deve ser para preservar a democracia. Que previa até o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. A hora da verdade está chegando. Então a Gleisi Hoffmann ficou toda empolgada. O outro que se empolgou muito também com essa notícia foi o marido dela, o Lindenberg Farias, que disse assim, urgente, Mauro Cid acabou de dizer, presta bem atenção nesse acabou aqui que ele deixou em caixa alta aqui, acabou de dizer, tá aqui, que Michele e Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais radical da trama golpista sem anistia. Aí você vê a data aqui da postagem do Lindenberg Farias, 26 de janeiro de 2025. 26 de janeiro de 2025. Agora preste atenção nessa outra postagem aqui do mesmo Lindenberg Farias. Falando sobre o mesmo assunto. Urgente, Michele e Eduardo Bolsonaro pediam para Bolsonaro dar o golpe, disse Cid à PF. E fica pior. O principal argumento era de que Jair teria apoio armado dos CACs. Eles queriam usar fanáticos armados no golpe. Que absurdo. Aí vamos ver aqui. Qual que é a data? Deve ser a mesma data, Porque está falando aqui do mesmo assunto, da delação do Cid. Aí a gente olha aqui, mas que surpresa, A data aqui, 10 de novembro de 2023. Como assim que isso aqui foi um vazamento, que o Cid acabou de falar sobre isso? Se em 10 de novembro de 2023 o Lindenberg Farias já tinha postado sobre isso. 10 de novembro de 2023. Lindenberg Farias tinha falado sobre este mesmo assunto. A grande mídia também repercutiu isso daqui, no jornal Metrópole. Cid disse que Michele e Eduardo incitaram Bolsonaro a dar golpe. O tenente-coronel, em delação premiada, disse haver um grupo radicalizado próximo ao Bolsonaro, inclusive a esposa e um dos filhos, que é, no caso, o Eduardo Bolsonaro. Aí vamos ver, então, a notícia se é de agora também. Olha aqui. 10 de novembro de 2023. Então parece que no dia 10 de novembro de 2023 estava pipocando essa notícia aqui. Um vazamento seletivo, inclusive, para a imprensa, porque os advogados de Bolsonaro e de todos os envolvidos ali não conseguem acesso aos autos. Mas a imprensa fica sabendo. Outra notícia aqui no UOL, exclusivo, Cid diz que Michele e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar golpe. Parte de um grupo radical, eles diziam que então o presidente tinha apoio da população e dos CACs. Mesma coisa que o Lindenberg Farias falou lá. Aí você vai olhar a data aqui, Michele e Eduardo incitaram o Bolsonaro a dar golpe.
Aí você vai olhar a data, 10 de novembro de 2023. Então não tinha nenhuma novidade nisso que saiu agora, né? Foi apenas, requentaram então essa notícia aí. Vamos ver aqui um outro cara que se diz jornalista, né? O Noblar, ele se diz jornalista. O tenente-coronel Mauro Cid narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama, Michele, e um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais, etc, etc, etc. Aí você vai lá também na data 10 de novembro de 2023. Então, nesse dia 10 de novembro de 2023, teve todo esse auê aí. Nós vimos, inclusive, o Paulo Pimenta, do Montanha. O Montanha falando, ó, gravíssimo. Aí ele postou ali o link, né, um print, aliás, da notícia da UOL, onde dizia que Michele e Eduardo Bolsonaro incitavam o Bolsonaro a dar o golpe. Então ele dizia que acaba de revelar contra Michele Bolsonaro e Eduardo. De acordo com ele, os dois incitavam Jair a dar um golpe de Estado e a não aceitar a derrota nas eleições do ano passado, argumentando que Bolsonaro teria apoio dos atiradores esportivos, os CACs, e isso garantiria o sucesso do crime. Os atiradores esportivos iam apoiar o Bolsonaro contra as Forças Armadas. Deve ser isso. É uma coisa impressionante esse golpe, né? Como não foi apreendido nenhuma arma lá no evento do dia 8 nas manifestações do 8 de janeiro, e o Alexandre de Moraes está condenando as pessoas por golpe armado, aí eles têm que falar então que os CACs poderiam ajudar, né? Por isso que o Lula persegue tanto os CACs, né? Agora a gente vê por que essa turma é tão obsessiva por armar a população. Nunca foi por legítima defesa, sempre foi um plano para criar um ambiente de medo que acobertasse o golpismo. Aí você vai ver lá também no mesmo dia, ó, 10 de novembro de 2023. 10 de novembro de 2023, a Maria do Rosário retuitou a postagem do Paulo Pimenta, né? E aí queria uma matança no Brasil, né? A direita queria uma matança no Brasil. Aí tá lá também a data, ó, 10 de novembro de 2023. A Maria do Rosário retuitando a postagem ali do Montanha, o Paulo Pimenta. E aí nós temos agora, né? Nós temos a notícia aqui de hoje, que diz o seguinte, aqui na CNN, ó. Andrei é o diretor-geral da Polícia Federal. PF não achou elementos para indiciar Eduardo e Michele Bolsonaro. Depois de todo o desgaste que foi feito, aí vazaram a delação do Cid, vazaram essa parte da delação do Cid lá em 2023, agora requentaram essa notícia, requentaram essa delação aí. O mesmo trecho, você vê que não tem nada de novidade. Lá de 10 de novembro de 2023 era a mesma coisa, o mesmo assunto. Eles requentaram agora para tentar de novo trazer à tona de novo, para tentar desgastar o presidente Bolsonaro, preparando aí uma possível prisão dele. E aí vamos ver aqui o que disse então o Andrei, diretor da Polícia Federal lá no Roda Viva, sobre este assunto. Vamos ver o que ele disse aqui. Diretor, nesse primeiro anexo da delação do Mauro Cid, ele diz que 3 grupos se formaram no entorno do ex-presidente. Um deles radical, composto pela ex-primeira-dama e pelo filho do ex-presidente. Se Michele Bolsonaro não foi indiciada no inquérito, isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam ao primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Fausto, volto a insistir a questão técnica da delação. Ele, ao colaborar e citar algumas pessoas, aponta alguns elementos que podem nos levar a coletar provas para responsabilizar ou não essas pessoas. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. E é importante salientar, e eu tenho repetido isso, que a Polícia Federal ela não trabalha, ela não investiga para culpar as pessoas, para responsabilizar as pessoas.
pessoas. Ela investiga para buscar a verdade real. Ela investiga para que todos os elementos sejam trazidos aos autos, ainda que para inocentar as pessoas. E aí, Fausto, eu cito, me permito aqui citar, um caso muito interessante que a polícia investigou, que foi de umas moças brasileiras que foram presas na Alemanha, a partir aqui de Guarulhos, com malas com drogas. A nossa investigação, ela provou e serviu para inocentar essas pessoas lá na Alemanha que estavam presas. Ou seja, nós não servimos à acusação, nós não servimos à defesa, nós servimos ao sistema de justiça criminal e na busca da verdade real. E esse é mais um caso. Nós investigamos, apuramos, não encontramos elementos suficientes para várias pessoas, não só essas duas que você cita, e, portanto, fizemos a conclusão que tinha que ser feita. Diretor. Pois é, né? A Polícia Federal do Lula, ela é totalmente isenta, né? Técnica, isenta, ela não persegue os seus opositores, né? E aí, depois de todos esses anos aí, já são mais de 2 anos aí que estão investigando, né? Depois do 8 de janeiro. Aliás, eles já vinham investigando desde quando o presidente Bolsonaro estava no poder, já chamavam ele de golpista, né? Então, depois de todo esse tempo investigando, eles não conseguiram achar elementos suficientes para incriminar Michele Bolsonaro e Eduardo, mas eles têm que lançar na mídia a delação do Cid lá de 2023, eles têm que colocar na mídia para poder desgastar o presidente Bolsonaro. E aí você viu o próprio diretor falando aqui que não tem nada, nenhum indício suficiente para incriminar eles. Mas na imprensa saiu todo o alvoroço, a Gleisi Hoffmann dizendo que é gravíssimo, é muito urgente, né? Tem que mandar todo mundo para a cadeia, o Lindbergh Farias, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, todo mundo da extrema esquerda querendo que prenda todo mundo, porque o entorno do presidente Bolsonaro é um grupo criminoso, né? O pessoal do PT não, o pessoal do PT nunca roubou nada, nunca fez mensalão, petróleo, não, vocês não viram isso. Isso aí é coisa da sua cabeça. Falar que o pessoal do PT já foi corrupto, isso é coisa da sua cabeça, é invenção sua. Esse pessoal nunca roubou nada de ninguém, nem mentiras não mentem. Quem faz fake news é só a direita. A extrema esquerda não mente, eles são santos, tá? E aí, a Michele Bolsonaro, ela disse que ela, sim, ela dá o golpe, sim. Não, pode deixar que dá. Ó, eu dou golpe. Ó. Jab, jab, direto, cruzado, up, esquiva, up. Vamos lá? Ó, de novo. Pra vocês aprenderem aqui, ó, imprensa. Ó o golpe que eu dou toda terça, toda quinta. Jab, jab, direto, cruzado, up, esquiva, overhand. Graças ao meu mestre... Então, Michele Bolsonaro realmente é uma golpista, né? Ela tá aprendendo, terça e quinta ela tá fazendo aulas lá, né, para aprender a dar golpe, né? Então é uma verdadeira golpista. Então, assim, a Michele Bolsonaro, se o presidente ficar inelegível e ele colocar ela para concorrer, ela tem grande chance de ser eleita, ainda mais com esse governo destruindo o país igual tá indo aí, a não ser que o sistema faça alguma coisa, deixe ela inelegível, deixe o Eduardo Bolsonaro inelegível, eles podem fazer tudo isso. Pelo que a gente está se desenhando aí, é que isso aí é uma verdadeira ditadura, não tem mais nada a ver, não tem nenhum resquício de democracia mais. Você vê que é na cara dura. Só foi o presidente Bolsonaro citar o nome dela e do Eduardo Bolsonaro como possíveis substitutos dele numa possível eleição lá em 2026, caso ele fique inelegível, que 3 dias depois já estava na mídia aí, requentando uma matéria antiga como se fosse coisa de agora, como se fosse algo inédito. E eu mostrei para vocês aqui que no dia 10 de novembro de 2023 é o que se falava, é que a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro eram dessa ala radical que queria dar o golpe. Então vocês veem aí como que é isento, essa turma é tudo muito isento, né? O sistema, o pessoal da extrema esquerda, a Polícia Federal do Andrei, né, do Lula, tudo muito isento. O Alexandre de Moraes nunca prejudica ninguém. Nós não vimos lá o Tagliaferro, né, com Ayrton Vieira, o juiz substituto, o juiz auxiliar ali, né, do Alexandre de Moraes, falando, né, que tinha que usar a criatividade para perseguir a Revista Oeste. E aí, se eles usam a criatividade para perseguir a Revista Oeste, quem diria que eles não fazem a mesma coisa para perseguir os opositores, né? Porque o Alexandre de Moraes, que deveria ser um cara isento, deveria ser um juiz lá do Supremo Tribunal Federal, ele é político, assim como é o caso do Luiz Roberto Barroso, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu mané, não a mola, né? Então essa turma é tudo muito isenta. Por muito menos, o Sérgio Moro foi considerado um juiz parcial, um juiz suspeito.
e as ações lá da Lava Jato contra o Lula e toda a sua quadrilha foram anuladas. Por muito menos do que isso. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.